Bom, estou dando continuidade ao capítulo 27, que é o estudo de circuitos. A gente hoje finaliza esse capítulo. Basicamente, a gente apresenta aí o 27.8 e o 27.9, que são as duas últimas sessões aí, que falta do capítulo. Então, o 27.8, ele trata de dois instrumentos de medida, que é o amperímetro e o voltímetro. Bom, basicamente, esses são instrumentos, né, que são utilizados para medir corrente, né, o amperímetro, né, como o próprio nome diz, ampere, né, medir corrente. E o voltímetro, ele é utilizado para medir a diferença de potencial, né, DDP. Muito bem. O amperímetro, ele é ligado em série no circuito para que a corrente possa atravessar o aparelho. Então, vamos dar uma olhada aqui num exemplo básico para a gente poder explorar. Então, imagine que a gente tem aqui a nossa bateria com uma certa força eletromotriz, uma resistência interna aqui, vamos colocar uma fonte real. Então, essa aqui é a minha bateria. E a gente liga aqui duas resistências aqui, por exemplo, aqui um certo R2, um certo R1. Então, quando eu digo ligar em série, basicamente eu tenho que pegar meu aparelho aqui, ó, e ligar acoplado aqui em série com essas resistências, com o circuito, tá certo? De tal maneira que a corrente que está fluindo aqui pelo circuito, então os elétrons chegam aqui no polo positivo, né? Minha corrente está aqui, nesse sentido. Então a ideia é que a corrente atravesse esse aparelho, tá certo? O que você precisa aqui, e é essencial no aparelho, né, do amperímetro, é que a resistência desse aparelho aqui, porque esse objeto ele tem um componente eletrônico, né, ele tem resistências internas a ele, então ele tem aqui associado a ele uma certa resistência RA, certo? E o essencial para que ele não interfira nessa corrente aqui é que essa resistência aqui seja muito menor que todas as resistências do circuito, certo? Então, caso ele seja uma resistência, vamos dizer, da ordem de R1 e R2 aqui, então você não vai ter uma medida apropriada, tá certo, da corrente do sistema. Por quê? Porque você vai estar perdendo parte aqui, dissipando nele. Então isso não vai te dar aí a resistência apropriada. Então a ideia é que a resistência desse objeto aqui, do amperímetro, ele seja muito menor. Caso contrário, né, o próprio aparelho muda a corrente que pretende medir, certo? Então só para enfatizar aqui, o essencial do amperímetro é que a resistência, a sua resistência RA seja muito menor que todas as outras resistências. Do circuito. Então é fácil de você ver que se essa resistência for muito pequena, ela vai mudar muito pouco, né, essa corrente. Se a gente fizer a análise que a gente geralmente faz, vamos partir aqui de um VA aqui, ó. A gente tem um VA fazendo análise do circuito para calcular a corrente. Então a corrente nesse sentido, estou indo no sentido da corrente, então ela cai de menos I R, aí vai do potencial do polo negativo positivo mais epsilon, menos I R2, menos I R1,
menos IRA, e a gente retorna aqui para o meu VA aqui, que é o potencial nesse ponto aqui, vou chamar esse potencial aqui de VA, certo? A corrente, então, desse circuito, I, ela é igual a epsilon dividido pelo quê? R1 mais R1 mais R2 mais RA. Tá certo? Então note que se esse RA for muito menor que as outras existências, ele praticamente não interfere no valor da corrente, tá certo? Então essa que é a ideia, que esse termo aqui não seja da ordem desses objetos aqui, de forma que a gente possa simplesmente descartá-lo e ele consiga então inferir de maneira coerente e correta, né, a resistência que passa pelo circuito. Ok? Então essa é a ideia principal do amperímetro. Por sua vez, o voltímetro ele é de tal maneira que você o liga em série. Por exemplo, eu quero medir a diferença de potencial entre esse ponto aqui e esse ponto aqui. Aliás, esse não, em paralelo com o circuito. Então o que eu venho aqui? Eu ligo o meu aparelho aqui. Está aqui o meu voltímetro. E ele é ligado, então, em paralelo com o meu circuito. Tá certo? E ele é utilizado, como a gente disse, para medir essa diferença de potencial entre esses dois pontos. Aqui, o contrário do amperímetro, o essencial do voltímetro é que a sua resistência seja muito maior agora do que as outras resistências do circuito. Por quê? Qual que é a ideia? A ideia é que poucas cargas adentrem aqui esse circuito, tá certo? De forma que ele não interfira muito no potencial, na diferença de potencial do meu circuito. Então eu quero que essa resistência seja grande o suficiente para que só poucas cargas entrem aqui, eu seja capaz de mensurar esse V aqui só com essa corrente aqui, então eu tendo a corrente e uma resistência RV, eu consigo mensurar essa diferença de potencial entre esses dois pontos aqui, mas isso aqui tem que ser de tal maneira que essa corrente aqui seja muito menor do que a que está associado aos meus R1, R2, R3. Tá certo? Então, no caso do amperímetro, resumindo, a gente precisa de uma resistência interna muito pequena, tá certo? De forma que ele não interfira na corrente total do sistema. E no caso do voltímetro, a gente quer que ele não interfira, que não mude a diferença de potencial. Então a resistência RV desse voltímetro tem que ser muito maior do que R1, R2 e a minha resistência interna da bateria. É isso que precisa ficar claro aí quando a gente for testar e mensurar essas grandezas, certo? Amperímetro, corrente pequena, resistência pequena, voltímetro, resistência grande. Amperímetro ligado em série para mensurar, voltímetro ligado em paralelo para você mensurar, certo? Basicamente é isso aí. Então, finalmente, o circuito mais completo que a gente vai estudar aqui, a 27.9, então, a gente fala de circuitos RC. Então, nessa sessão agora aqui, a gente começa então a tratar correntes
que dependem do tempo, tá certo? Então, agora, vamos tratar correntes não estacionárias. A gente começa a estudar um outro tipo de circuito. Como é que é esse circuito, então? Então, vejamos o exemplo. Então, agora a ideia é o seguinte, ó, nosso circuito padrão aqui para começar vai constituir de uma bateria. Eu vou colocar aqui uma chave de liga e desliga aqui. Uma resistência. Um capacitor, por isso que é chamado de RC, né? Porque tem uma resistência e um capacitor. Parte desse circuito aqui, então eu ligo aqui. E o outro aqui eu ligo na minha bateria. Tá certo? Essa aqui é a minha chave S. E ela pode aqui se movimentar, então, tanto para cima aqui, quanto para baixo. Quando ela está para cima, ela então está sofrendo uma diferença de potencial, está ligada na bateria. Quando ela é posta para baixo, a gente desacopla a bateria, né? E aí então só está com o circuito fechado RC. Então, quais que são as hipóteses aqui? Então a ideia é a seguinte: em T igual a zero, o capacitor está descarregado. Okay? A gente liga, então, ligamos a chave S na posição, eu vou chamar de duas posições aqui. Essa aqui vai ser minha posição A, e essa aqui vai ser minha posição B. A gente liga a chave S na posição A para começar a carregar. Então, a ideia agora é estudar o carregamento aqui do capacitor. Ele estava descarregado, na medida que você liga numa diferença de potencial, você começa a carregar esse capacitor, que vai então aumentando suas cargas aqui, até o momento que essa carga aqui vai ser tal que a diferença de potencial aqui seja igual à força eletromotriz. Esse aqui é o nosso objetivo aqui. Essa diferença de potencial então vai ser Q sobre C, que vai ser igual à minha força eletromotriz. Então, essas cargas, quando a chave é ligada, aparece uma corrente que acumula uma carga aqui cada vez maior no capacitor. Essas cargas, então, fazem aparecer uma DDP, então, entre as placas, que é dada por V de C, como a gente já viu, Q sobre C.
Quando esse V ele vai aumentando, essa carga vai aumentando, essa diferença potencial vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Quando esse V de C fica igual à força eletromotriz, a corrente, então, deixa de circular e o capacitor, então, está carregado com uma carga final que é dado por QF igual, então, a epsilon, que é a força eletromotriz, vezes C. A nossa pergunta aqui, que é o que a gente quer calcular, é como varia no tempo a carga aqui no capacitor. Sistema dinâmico. Antes estava descarregado, de repente começou aqui no estágio intermediário até chegar numa carga final. Como é que varia? Como é que é a função de Q em função de T? E a DDP? V de C. Como é que ela varia no tempo? E a corrente? Como é que ela varia no tempo? Veja, no começo tinha uma corrente, depois no final, quando ele está carregado, deixa de circular essa corrente, então também tem uma dependência temporal. Então todas essas grandezas aqui começam agora a ter uma dependência temporal à medida que você vai carregando esse capacitor. Então a grande pergunta é essa: como é que fica a dinâmica das cargas, da diferença de potencial e da corrente? Então é isso que a gente vai fazer. Então, para determinar essa dinâmica, a gente vai aplicar a regra das malhas exatamente nesse circuito aqui. Tá certo? Então é isso que a gente vai fazer. Então o circuito, vamos reescrever ele aqui, basicamente quando está carregando, você tem aqui a bateria, uma resistência, um capacitor. Esse capacitor aqui, à medida que ele vai carregando, ele vai ficando com cargas positivas na placa, que está acoplado com o polo positivo da bateria, né? Porque o polo positivo atrai os elétrons, não é isso? Então fica um polo positivo aqui. Aqui está minha resistência. Aqui tem minha força eletromotriz. E aqui o meu capacitor. Então se a gente pegar aqui, partir aqui do nosso VA aqui, fizer aqui uma análise no sentido horário, por exemplo, a corrente a gente sabe que como os elétrons estão indo da direita para a esquerda, então minha corrente é nesse sentido aqui. Está aqui o sentido da minha corrente. Então, a análise, vamos partindo de VA, a gente tem VA mais epsilon, que a gente está indo do menos para o mais. Como está atravessando o sentido da corrente, tem uma queda de menos IR. Aqui, ó, no capacitor, como é que funciona? Ó? Você está indo do polo positivo para o negativo. Então, você tem uma queda de potencial aqui, tá certo? O potencial está relacionado com menos Q sobre C. Então, uma queda de potencial dado por Q sobre C. E a gente volta, então, para o nosso potencial VA. Tá certo? Então, esse sinal negativo aqui, ó, há uma queda de potencial. Logo, sinal negativo. Ok? Então, o meu circuito aqui, a minha equação que eu tenho que resolver é epsilon menos IR menos Q sobre C, que é igual a zero. Tá certo? Note agora
que a equação acima depende tanto da corrente, né, quanto da carga. Mas a gente sabe que existe uma relação entre corrente e carga, tá certo? Visto que I é igual a dq dt, ou seja, a corrente é igual à variação da carga por unidade de tempo, a gente então obtém aí uma equação diferencial para ser resolvida, que é a seguinte: epsilon é igual a dq dt R mais Q sobre C. Essa aqui é a minha equação do carregamento. É essa equação aqui que eu tenho que resolver para calcular o Q em função de T. Certo? Esse Q que ele depende de T, ó, isso aqui tem uma dependência temporal aqui, tem uma dependência temporal nessa equação. Essa aqui é a equação do carregamento. É essa equação diferencial que a gente tem que resolver para calcular aqui Q de T. Né? A pergunta é: quanto vale Q de T? Essa é a pergunta. Então, reescrevendo essa equação aí e calculando, resolvendo ela, como é que a gente faz para resolver essa equação? Tem então dq dt mais Q sobre RC é igual a epsilon sobre R. Dividir tudo por R, certo? Dividir por R aqui, dividir por R aqui, dividir por R aqui, tem a expressão aqui. Como é que a gente resolve isso aqui? Bom, tem várias maneiras. A gente, nossa intuição aqui, a gente dá um chute de uma solução e depois vai ajustando os parâmetros. Que tipo de chute que a gente dá para resolver essa expressão aqui? Ó? Veja, você tem uma função Q de T, que quando você deriva, tá certo? Dá o próprio Q de novo, tá vendo? A derivada dele dá o Q mais uma constante, tá certo? Se você olhar, ó, o que você tem? Ó, quando você pega dq dt, ela é igual ao próprio Q de T, dividido por menos 1, dividido por menos RC, mais epsilon sobre R. Então você já sabe, pô, se a derivada da própria função, esse tipo de expressão aqui deve ser uma exponencial, tá certo? Porque exponencial é a função que você deriva e dá ela mesma, tá certo? É assim que você geralmente faz. Toda vez que você olhar uma expressão desse tipo, assim, ó, df é igual a f mais alguma coisa, você já, pum, f é igual a e elevado a alguma coisa, t mais alguma coisa. Então, geralmente é isso que a gente faz. Então, q de t aqui, ó, o que é? É igual a um q de p, que eu vou ter que determinar, não sei quem é, mais um certo k aqui, que eu também não sei quem é, menos elevado a menos a t, que eu também não sei quem é o a, não sei quem é nada, tem que determinar tudo isso aí. Mas eu sei que é uma função desse tipo. Por quê? Porque a derivada dela vai dar ela mesma, entendeu? A menos de uma constante aí que eu vou ter que ajustar para fazer. A única função que a derivada dá ela mesma é a exponencial. É a única função que dá ela mesma. Aí tem que calcular, né? Como é que a gente faz para determinar Q de P? Como definir então agora aqui, ó? Q de P, K e A? Essa é a grande pergunta. Então, para a gente definir isso aí, a gente se atenta ao que a gente chama de condições de contorno, tá certo? O que são as condições de contorno? São aquelas situações que a gente sabe a resposta, tá certo? Nos limites assintóticos. Então, a fim de resolver o problema nós analisamos a solução nos limites assintóticos. O que são esses limites assintóticos aqui?
ou seja, em t igual a zero e em t tendendo a infinito, tá certo? Por exemplo, quando o tempo vai para infinito, t tendendo a infinito, o que a gente sabe? Que a corrente vai a zero. O V de C vai ser igual a epsilon, tá certo? Porque ele carregou por completo, e o meu Q, então, tem que ser epsilon C. Tá certo? Eu sei. Esse é o resultado do Q quando T vai para infinito. Quanto é? Epsilon C. Por quê? Porque está carregado, parou a corrente, está abastecido. Então, para T tendendo a infinito, o Q de T tendendo a infinito, ele é igual a epsilon C. Certo? Então, ó, Q de T está aqui, ó. Quando eu pegar, então, o limite de T tendendo a infinito do meu Q de T aqui, do que é o quê? QP mais K elevado a menos AT, isso aqui tem que ser igual a epsilon C, tá certo? Ou seja, essa expressão aqui, quando t vai para infinito, isso aqui tem que dar esse cara aqui. Então, assim, ó, quando isso aqui vai para infinito, e elevado a menos infinito dá zero, tá certo? Então, daqui eu já tiro que QP necessariamente é igual a epsilon C. Já defini a primeira variável aqui. Tem que ser, não tem como, né? A única maneira, porque quando o tempo vai para infinito, ó, esse cara vai dar zero, esse cara tem que ser epsilon C, então QP tem que ser epsilon C. Está definido. Muito bem, agora você tem que determinar o K e o A ainda. Como é que a gente faz isso aí? Para determinar, então, K e A, vejamos o resultado para t igual a zero. Certo? Por quê? Porque eu sei que para t igual a zero, ó, o capacitor está descarregado. Porque ele tem que dar zero nesse caso, certo? Não tem como. Então, o que eu tenho aqui? Ó? T0, vou substituir t igual a zero aqui. Então, eu vou ter Q de t igual a zero é igual a zero, que por sua vez é igual ao quê? A QP, que vale epsilon C, mais um K elevado a menos A vezes zero, certo? Porque o T aqui eu troquei por zero. E elevado a zero, qualquer número elevado a zero dá 1, tá certo? Então daqui eu já tiro que K é igual a menos epsilon C. Já determinei epsilon. Eu já determinei K. Então eu já sei que meu Q de T é igual a epsilon C menos epsilon C elevado a menos a T. Tá certo? Então, finalmente, falta aqui calcular o A. O que a gente faz? A gente pega e calcula a derivada dele, calcula a corrente agora. Se a gente se atentar à corrente, a gente tem que ter essa expressão aqui, ó, quando a gente derivar o meu Q de T. Tá certo? Quando eu derivar a expressão aqui, eu tenho que recuperar essa expressão aqui. Exatamente essa expressão aqui. Então, quanto vale dq dt? dq de t dt. O que é então? É igual. Isso aqui é uma constante, dá zero, tá certo? A derivada exponencial cai o AT, não é isso? Aliás, cai o A, não é isso? Vezes a derivada dele, derivada exponencial, sabe derivar exponencial, lembra-se? Fica aqui mais
porque cai menos A, não é isso? Epsilon C A, e ela repete, tá vendo? Por isso que dá ela mesmo, né? Aí eu tenho que resolver essa equação para ela se parecer com essa aqui, para a gente tentar determinar quanto vale o A. Então eu faço um truque aqui simplesmente, somo aqui o mais A epsilon C menos A epsilon C, não muda nada, tá certo? Na expressão, somei zero. Isso aqui o que é igual? É igual a menos A que multiplica epsilon C menos epsilon C e elevado a menos a t mais a epsilon C. Isso aqui é só um truque, por quê? Porque eu quero que apareça aqui, ó, o próprio Q de t, ó. Eu quero que apareça essa expressão aqui, ó. Ó, quando eu somei e subtraí, eu poderia simplesmente substituir aqui, não tem problema, mas tanto faz. Somei e subtraí aqui, ó, ó o que aparece aqui, ó. Compara com esse aqui, ó. Tá certo? Ou seja, dq dt é igual a menos a q de t mais a epsilon c, que a gente pode reescrever como dq de t dt mais a q de t, que é igual a epsilon c, que comparando com a minha expressão aqui, ó, então eu vou só reescrever ali, ó, a gente já sabe que dq dt é igual, não, é igual, vamos passar o menos para lá, fica mais q de t sobre rc, que é igual a epsilon sobre r. Se você olhar, ó, se o A for igual a 1 sobre RC, fica 1 sobre RC aqui como deveria, e aqui fica epsilon sobre R como deveria, logo A igual a 1 sobre RC. Assim, Q de T é igual a epsilon de C, que multiplica 1 menos E elevado a menos R sobre C, que multiplica T. Está aqui a expressão da carga, tá certo? Ou seja, esse aqui é o carregamento do capacitor. Note que, obviamente, né, pela construção toda aquela, obedece todas as condições. Certo? Quando t é igual a zero, fica ao menos 1, a carga dá zero. Quando t vai para infinito, esse termo aqui dá zero, fica εc. E quando você deriva, você tem a equação diferencial, que é exatamente análoga daquela obtida pela regra das malhas. Tá certo? Então, está aqui a expressão de carregamento do capacitor. Então, basicamente, o que a gente fez foi resolver a equação diferencial. Isso aqui é usual, tá certo? Muitas vezes na sua vida, você vai ter que resolver equações diferenciais. E é assim que se resolve. Essa é a estratégia. Vai lá, dá um chute e começa a analisar as condições de contorno. T igual a zero, como é? Ah, é assim. T igual a infinito? Ah, é assim. Muito bem, está aqui a expressão. E agora a derivada dela? A derivada dela, então, tem que voltar a ser o que é. Ajustou tudo, analisa, volta, perfeito, está resolvido. Está calculado as equações, tá certo? Agora, com
a carga dependendo do tempo, é fácil você calcular, por exemplo, a corrente. Como é que é a corrente em função do tempo? Quanto vale I de T? Aí é fácil, né? A gente já sabe que I é igual a dq dt. Vem aqui, deriva a expressão aqui. O que eu vou encontrar? Epsilon sobre R e elevado a menos T sobre RC. Tá aqui, também tenho a expressão para o corrente quando carregando um capacitor. Certo? Então note que ela vai decaindo, né, exponencialmente, né? À medida que você vai aumentando aqui o tempo, essa corrente vai tendendo. Ela começa com epsilon sobre R, né? Em t igual a zero, ela é epsilon sobre R, e ela vai decaindo exponencialmente ali à medida que o tempo avança, tá certo? E o potencial, a diferença de potencial, você calcula se atentando que V de C nada mais é do que QT sobre C, tá certo? De forma que, então, que implica que V de T é igual, então, a epsilon 1 menos E elevado a menos R sobre C vezes T. Então tá aí a corrente, a carga e a diferença de potencial. Tá certo? Note que, novamente, para t igual a zero, a diferença de potencial vale epsilon, como deveria ser, tá certo? E quando t tende a infinito, essa diferença de potencial... Aliás, minto, quando t igual a zero, a diferença de potencial é zero, e quando o t vai para infinito, ela tende a epsilon, como deveria ser, né? Carregou, essa diferença de potencial fica exatamente igual à da bateria, como deveria ser, tá certo? Ó. Quando a corrente deixa de circular, o V de C é igual a epsilon. Ok? Então tá aí esses objetos. Só para a gente se atentar ao gráfico, então, o gráfico de Q de T e I de T nada mais é do que então o Q de T ela cresce aqui e ela tende então para um valor aqui quando o tempo vai para infinito. Esse valor aqui nada mais é do que epsilon c. Isso aqui é o gráfico de Q de T por T. E a corrente, por sua vez, ela começa aqui em epsilon R sobre R e vai decaindo aqui exponencialmente até zero à medida que o tempo vai passar. Tá certo? Note que essa taxa de decaimento e essa taxa de crescimento aqui, ela depende, né, de RC, tá certo? Opa, aqui tá invertido, ó. É T sobre RC, ó, que eu escrevi. Aqui também é os dois. Né, porque a gente tira que o A é 1 sobre RC, né? Então aqui, desculpa aí, só arrumando aqui, 1 sobre RC. Aqui eu escrevi certo e aqui está errado também. Tá aqui, né? O A vale 1 sobre RC, né? 1 sobre RC. Tá certo?
Então é importante notar que essa taxa de caimento depende aqui de RC, tá certo? De 1 sobre RC. E esse RC ele tem dimensão de tempo, tá certo? Ó, você só pode exponenciar e elevar um número a uma coisa adimensional, tá claro? Então, 1 sobre RC tem que ter dimensão de tempo para cancelar esse tempo e daí elevado a um número adimensional, tá claro? Então, RC tem dimensão de tempo e é chamado, na literatura, de constante de tempo capacitiva. Certo? Geralmente a gente põe a letra tal, que é igual a RC. Tá certo? Quanto maior o valor de tal, maior vai ser o tempo necessário para carregar o capacitor, tá certo? Quanto maior esse cara aqui, ó, mas esse cara vale 1 milhão. Para esse número aqui, esse número aqui, ó, se esse cara vale 1 milhão, o tempo, porque a ideia é o seguinte, a ideia ele vai estar carregado quando esse termo aqui ele for a zero, tá certo? Se esse número vale 1 milhão, isso aqui demora para chegar a zero. Certo? Porque o infinito tem que ser muito maior, o t tem que ser muito maior que RC para isso aqui dar zero. Tá claro? Então, quanto maior o R e o C, quanto maior a resistência e a capacitância, maior o tempo que se leva para carregar esse capacitor. Tá certo? E o que é natural, né? Porque você tem uma resistência maior para passar os elétrons, então vai demorar mais para carregar. E se você tem uma capacidade maior, você tem que colocar muito mais carga lá até ele carregar. Então demora, você vai levar um tempo aí para carregar isso aí. Tá certo? Então, esse tempo aqui é chamado de constante de tempo capacitivo. Finalmente, o último aspecto aí, que é mais simples, é a descarga do capacitor agora. Então, o que a gente tem agora? Agora a gente vai supor que o capacitor está carregado, tá certo? E aí, num outro instante t igual a zero agora aqui, ó, vou voltar aqui. Então, está carregado. Fizemos toda a tarefa, está aqui. Tem aqui minha carga toda, que é igual a εc, não é isso? Está carregado, bonitinho. E agora eu pego a chave e movimento ela para a posição B aqui. Quando eu movimento ela para a posição B, ele começa então a descarregar e dissipar aqui energia em forma de calor aqui na minha resistência, tá certo? Então a pergunta é quanto vale Q de T, quanto vale I de T e quanto vale V de C, a diferença potencial VC de T em função do tempo, no caso que nós estamos então descarregando esse capacitor. Então, como é que a gente faz? Novamente, vamos analisar o nosso circuito aqui. Agora o nosso circuito, o que ele tem? Ele tem uma resistência, ele tem um capacitor e nada mais. Começa a ter também uma corrente, tá certo? Porque o capacitor estava inicialmente carregado agora, em nosso T igual a zero. Então ele já tinha aqui umas cargas presentes aqui. E a gente começa então a descarregar. Pela lei das malhas, você tem que R I, que no caso é dQ dt, mais Q sobre C é igual a zero, certo? Ou seja, dQ dt é igual a Q sobre RC, certo? Essa expressão é muito mais fácil de resolver, tá certo? Você já observa que a solução é Q de T, que é igual a Q0
E elevado a menos T sobre RC. Tá certo? Onde o Q0 aqui é a carga inicial que eu tenho. Se eu derivar esse objeto aqui, você vai ver que dá exatamente a expressão. dq de T dt cai aqui menos 1 sobre RC. Menos 1 sobre RC, Q0 elevado a menos T sobre RC. Agora, Q0 elevado a menos T sobre RC é o próprio Q de T. Isso aqui está menos 1 sobre RC Q de T. De forma, então, que eu tiro aqui dq de T dt mais 1 sobre RC é igual a 0. Mais 1 sobre RC Q de T é igual a 0. Multiplico por R aqui, fica R dq dt mais Q sobre C igual a 0, como deveria ser. Certo? Então, essa aqui é a solução para descarga do capacitor. Ok? A corrente I eu calculo fazendo dq dt. É fácil calcular. Ela vale menos Q sobre RC e elevado a menos T sobre RC. Tá certo? Essa aqui é a minha corrente I de T na descarga. Esse sinal negativo aqui significa que está descarregando, tá certo? Por isso que tem um sinal negativo. A corrente inicial é Q sobre RC, tá certo? Que por sua vez é V0 sobre R. E a DDP nada mais é, né? O V de T é igual a Q sobre C elevado a menos T sobre RC. Isso aqui tudo na descarga do capacitor. Ok? Alguma pergunta? Então, isso aí conclui o capítulo 27.